Olá, seja muito bem-vinda ao podcast 45+, esse espaço de aulas do Finanças na Maturidade que ocorre toda segunda e quarta-feira às 20h30 aqui no Finanças na Maturidade. Então seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos trazer um tema muito interessante que normalmente as pessoas me perguntam muito aí nas redes sociais. Então sejam muito bem-vindas, Gilda, Renoele, Daiane. Então sejam muito bem-vindas, meninas. Para quem não me conhece, eu sou Ellen Megaretz, especialista em organização financeira, fundadora do Finanças na Maturidade. E aqui nesse perfil eu ensino mulheres acima de 45 anos como organizar sua vida financeira, sair do caos financeiro, fazer o dinheiro sobrar. Para como consequência disso, né, quitar as dívidas, enfim, desfrutar aí do melhor que essa fase que a maturidade traz, né? Por isso que eu resolvi falar para mulheres aí acima de 45 anos, porque eu também sou uma madura, então esse é o momento da gente curtir a vida, e uma das formas da gente fazer isso é ter o pilar aí das finanças organizado. Então sejam muito bem-vindas, e o tema de hoje que eu trago é por onde começar sua organização financeira. Essas meninas sempre me perguntam, então, por onde eu começo, né? Então, antes de falar sobre isso, eu queria te convidar para seguir esse perfil, se você ainda não segue, apertar esse sininho aí para poder ser avisada sempre quando saírem conteúdos novos, e aí você escolher se te interessa ou não. Então, segue o perfil. Se você está aí pelo YouTube também, segue a gente para ajudar a formar essa comunidade aí gigante de mulheres maduras que estão interessadas em comandar a sua vida financeira de uma forma equilibrada. Então, vamos lá. Durante essa live, eu vou consultar aí os comentários para a gente ir trocando informações. Então, sintam assim à vontade aí para colocar nos comentários dúvidas, questionamentos sobre o que a gente está trazendo aí para a gente ir construindo esse tema, né? É uma dúvida muito interessante das pessoas, assim, por onde eu começo a organizar minha vida financeira? É claro que essa pergunta, independente de onde você está, né? É muito importante reconhecer aí qual que é a sua situação hoje. Você é uma pessoa que trabalha muito, não está endividada, mas assim, não consegue, sabe, sair do lugar, né? Todo o dinheiro que chega você usa aí para manter o seu padrão de vida, não está conseguindo ver uma forma de crescer o seu patrimônio, não consegue também enxergar o que fazer. Essa é uma situação. A outra situação você vive o caos, né? Que já está fazendo uso aí do crédito de uma forma desordenada, né? Do cheque especial, cartão de crédito consignado, empréstimo pessoal. Essa é uma outra situação que também passa pela desorganização financeira, né? E uma terceira opção é você não está tão endividada, mas você está começando a ficar apertada. Então a situação já é você ter que começar a usar ali o cartão de crédito para complementar aquelas contas fixas, ou seja, você não sabe muito o que fazer. Então, por onde começar, né, essa organização financeira? Independente se você está no caos total de um nível de endividamento assim que você já está tipo tirando de um para cobrir o outro, né? Pega ali no cheque especial para cobrir o rotativo do cartão, já tem não sei quantos empréstimos, ou de uma pessoa que não consegue crescer o patrimônio, por incrível que pareça aí, é mais ou menos no mesmo nível que você começa. Então eu queria te dar um passo a passo e ao mesmo tempo desmistificar algumas coisas, porque muitas pessoas falam assim, olha, como que eu vou, né, fazer dinheiro sobrar se eu tô toda endividada? Primeiro, eu tenho que quitar as dívidas, né? E aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Vão lá e começam a pegar empréstimos para quitar as dívidas. E não fica só num, né? Pega 2, pega 3, pega 4 e não resolve. Porque a primeira coisa que a gente pensa eu vou precisar de mais dinheiro para poder resolver essa situação, e aí eu zero e começo de novo assim, a minha vida sem problema. Mas quando você vê ali na frente, você já está precisando de novo. Então,
A organização financeira, ela segue um passo a passo, um planejamento, né? E que não passa por quitar primeiro as dívidas, né? Isso é contraintuitivo, né? Como assim? Não passa por quitar primeiro as dívidas? Bom, eu vou te fazer uma pergunta assim. Vamos supor que você esteja vivendo a situação do que você ganha de renda não ser suficiente para bancar aquele seu custo fixo, e aí o que acontece? Você está tendo que usar o cartão e você está cheio de faturas. As faturas chegaram e você não sabe o que você faz, porque se você pagar a fatura, vai faltar dinheiro, você vai precisar de usar o cartão de novo. Como é que você resolve essa situação? Se você não interromper esse ciclo, né? Porque você precisa de interromper esse ciclo. Como é que você vai interromper? Não, eu vou lá, pego um empréstimo, quito tudo e aí eu recomeço. Mas isso, provavelmente você já pegou. Se você não pegou, pode até ser uma estratégia interessante, sim. Você pegar um empréstimo consignado, um empréstimo com juro melhor e resolver essa situação. Mas e o que te levou a essa situação? Se você não atuar, você entra nela de novo, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Entende? Por isso que o primeiro passo não é começar quitando as dívidas, pegando mais um empréstimo consignado. As dívidas é uma estratégia que você coloca num planejamento financeiro ali, numa organização financeira. Ela é um capítulo desse processo, mas ela não é o foco principal. Então, por onde você vai começar? Qual que é o primeiro passo? Né? O primeiro passo, quando a gente fala do dinheiro em si, é entender quanto custa a sua vida. Esse é o primeiro passo, né? Quanto que você precisa para poder viver. E é entender se esse quanto que você precisa para viver, você consegue nesse quanto viver com o que você ganha. Se você não consegue, você precisa de corrigir essa diferença. Então, o primeiro passo é conhecer a sua situação financeira. Até para saber se aquele empréstimo ali, vamos supor que você não tenha nenhum empréstimo, foi um descontrole que você teve aí no cartão, né? Se aquela parcela vai poder caber nesse escopo seu. Então, você precisa de conhecer. Esse é o primeiro passo quando a gente fala do dinheiro. Mas além desse passo, você precisa dar um outro passo, que é em relação ao seu comportamento. São duas coisas que andam juntas, né? Elas não estão separadas. Então, em relação ao seu comportamento, é o estado de presença, né? A partir de agora, o primeiro passo que você precisa de dar é: como que eu uso o meu dinheiro? Como é que o dinheiro é na minha vida? Eu tenho consciência ali quando eu vou fazer uma compra, quando eu vou no salão. Hoje, por exemplo, eu fui no salão, né? Fui lá, cortei o meu cabelo, Ellen. Hoje é quarta-feira. É um dia que eu sei, eu tô compartilhando assim, uma estratégia que eu utilizo, né? É um dia que eu sei que eu vou pagar mais barato que se eu for no sábado, porque no sábado não tem combo, não tem promoção. Se eu quiser fazer uma hidratação com uma escova, se eu quiser fazer o pé e a mão, é mais barato. Então eu organizei a minha vida para ir ao salão de segunda a quarta. Algumas coisas, como não faz diferença, eu posso até fazer no sábado. Entende? Então assim, eu no estado de presença escolhi com o mesmo dinheiro ter o mesmo produto, que é o mesmo serviço, no caso do salão, pagando mais barato. Então, houve um planejamento. Então, a partir de agora, se você quer organizar a sua vida financeira, imediatamente você precisa de adotar padrões de estado de presença, de escolha, uma escolha consciente. Não pode ser aquele piloto automático de você vai gastando sem dar o devido valor ao seu dinheiro. Esse passo, ele é junto com o passo financeiro de conhecer quanto custa a sua vida. Antes de ir lá no banco e sair pagando e fazendo mais um empréstimo para tirar aquele problema da sua frente.
Porque afinal de contas, você quer só tirar o problema da sua frente ou você quer resolver, aprender a organizar a sua vida financeira? Essa é a pergunta, né? Então, ao mesmo tempo que você vai fazer esse levantamento, entender quanto custa a sua vida, sem filtros, você vai adotar um comportamento de dar valor ao seu dinheiro, né? De fazer mais com o mesmo dinheiro. Uma dica que eu te dei foi do salão. A outra, por exemplo, é a questão da alimentação na sua casa, né? Como que você gasta? Você vai é quando acaba? Ou você sabe os dias, por exemplo, sacolão, você sabe os dias que é mais barato e ao mesmo tempo tem mais frutas, tem mais verduras fresquinhas e o preço é melhor? Se você deixa para comprar no sábado é muito mais caro e é resto. Porque as frutas, pelo menos aqui perto onde eu moro, terça e quarta, os melhores dias, que são os melhores dias para comprar em termos de preço e também os melhores dias porque chega tudo novo. Entende que são pequenas coisas? Então esse é o primeiro passo, é o estado de presença associado com entender o quanto você precisa para poder viver. Faz sentido para vocês, gente? Esse comportamento faz sentido? Coloca para mim no chat aí. E coloca também se você tem esse estado de presença em relação ao seu dinheiro ou não. Você vai vivendo, vai pagando, como que é, né? O segundo passo é interromper a dívida, né? Então, esse passo de interromper a dívida é porque se você tá lá no cheque especial e no cartão de crédito, entenda isso como uma dívida. Porque você está usando isso para te ajudar a fechar o mês, não é isso? Você precisa de interromper isso. Esse é o outro passo financeiro, depois nós vamos falar do comportamental. Então, é interromper esse processo. Parar agora, imediatamente. Aí você vai me perguntar assim, Ellen, se eu fizer isso, eu não vou conseguir chegar no final do mês. Entende? Porque o meu dinheiro não vai dar. Eu já paguei a fatura, então eu vou precisar de usar o cartão de crédito. E como o dinheiro acabou, ou entrar ali no cheque especial. O que eu faço? O que é melhor? Uma pergunta que não quer calar. Bom, hoje é dia 13, né? Você já organizou a sua vida toda? Você já pagou tudo que você tinha que pagar no mês? Como que tá isso? Ou na medida que vai chegando, você vai pagando, e aí o dinheiro acaba e você vai usando. Como que é isso? É a primeira pergunta que você tem que entender assim. Você sabe quais as despesas que ainda virão, as despesas fixas? Então o que você pode fazer a partir de agora? Porque o passo a passo, né? Você pode olhar para essas suas despesas, como a gente falou lá, entender quanto que você precisa para poder viver, e aí você vai estabelecer uma meta do que você ainda falta para gastar, em relação, já com esse estado de presença, já reduzindo ali o que você precisa reduzir. Por quê? Porque sabendo que a partir do mês que vem, você vai interromper o uso do cartão. Ah, mas é a fatura que eu já tenho para pagar? Você vai interromper essa fatura. Você precisa de deixar ela ali e o dinheiro que entrar, você precisa de ser capaz de pagar a sua vida. Se não for, você vai ter que mexer em tudo ali. Você vai ter que adaptar, porque senão você não vai parar esse ciclo nunca. Ah, e aquela fatura que tá lá? Ela vai esperar, porque a partir do mês que vem, ou a partir desse mês, se for possível, né? Você vai começar a pagar tudo à vista, para você ter exatamente o seu sentido do seu dinheiro, né? Para onde ele está indo. Porque o cartão de crédito, ele vai tirando essa visão sua, né? Você vai usando ele como um valor a mais. E é isso que causa esse ciclo. Então você precisa de interromper esse ciclo de endividamento. E usar o seu dinheiro para viver com o que você tem. Entende? E paralelamente a isso, você vai fazer uma faxina na sua vida financeira. A partir de agora. Então você vai olhar para tudo e falar o que vai ter que sair, porque são escolhas. Até você estar com a sua vida financeira organizada, você vai ter que faxinar. Tirar aquilo que
não vai ter que sair, gente. Porque se a conta não tá fechando, a conta tem que fechar. Então, começa fazendo trocas inteligentes. E é muito interessante, se você não fez nunca isso, você vai se surpreender. Experimenta, você vai, de verdade, você vai ficar surpresa com a capacidade que você vai ter de tirar muitas coisas e fazer trocas que você nem estava pensando. Porque o que acontece com a pessoa, normalmente, quando ela está endividada? Ela está vivendo tanto problema que mais um valorzinho ali não vai fazer diferença. Mais uma dívidazinha não vai fazer diferença, ou você para até de olhar, porque você está tão desesperada, você para de olhar quanto que você ganha, quanto que você gasta, você vai perdendo a noção. Então, quando você der essa parada estratégica, você vai se surpreender de verdade com o quanto de coisa que você vai achar para poder reduzir, inclusive coisas fixas, porque tem muitas estratégias hoje em dia de redução, tá? De redução de conta de luz, de redução de conta de telefone, de internet, tem milhares de estratégias. Recentemente eu troquei a internet aqui de casa, ela tava uma internet de 200, eu passei para 500 pagando menos. Entendeu? Então, dá uma parada para você dar uma olhada nisso aí, você vai achar muita coisa para poder mexer. Eu não sei se você já fez isso alguma vez. Quem já fez isso, quiser colocar no chat aí e se surpreendeu, né? Com a capacidade que a gente tem com o mesmo dinheiro, de ter coisas melhores. Então é fazer essa faxina mesmo. Tirar as coisas que você vai poder tirar até você organizar a sua vida, até o seu dinheiro ser suficiente ali para a coisa funcionar. Então é assim que você começa a sua organização financeira. Não é quitando a dívida, passo 1 é entendendo o que você precisa para viver e, paralelamente, mudando o seu comportamento para um comportamento de fazer mais com o mesmo dinheiro, para um estado mental de vou multiplicar minha força de trabalho, de dar valor ao seu tempo, de dar valor ao seu trabalho, com o mesmo dinheiro fazer mais, para que você possa retirar muitas coisas que estão indo para o ralo. É R$20 aqui, é 30 ali, é 50 ali, é 40 ali. Vou dar um exemplo, por exemplo, de carro. Às vezes eu conheço, né, alunas aí que tem carro parado na garagem. Às vezes usa 2 vezes. Outro dia uma aluna falou comigo, mas eu uso para que você usa carro? Porque eu uso para ver pelo menos uma vez visitar a minha mãe. E aí eu faço uma viagem. Poxa, mas se você alugar não fica mais barato? E no dia a dia você andar de Uber? Porque o seu trajeto é muito próximo, você vai trabalhar, você precisa de fazer um supermercado e tal, bota no papel. Às vezes você abre mão desse financiamento aí que tá mais a depreciação do carro, etc e tal, e usa isso como uma estratégia. Bota no papel, faz as contas. E às vezes aquilo ali que tá levando o seu dinheiro. Então é exatamente essa parada estratégica por apego, né? Muitas vezes você ficou a vida toda ali e não consegue se imaginar sem aquilo, tá? Então esse é o passo 2, é interromper o ciclo usando o seu dinheiro para o dinheiro que você tem para bancar o seu custo fixo e não usar mais o seu cartão de crédito. E o terceiro passo que eu anotei aqui é conhecer o seu endividamento. Esse endividamento, ele passa por tudo. Não só o empréstimo consignado, como cartão, como cheque especial. E o cartão você precisa de conhecer para o tempo que você ainda deve, as parcelinhas que estão pela frente. Você tem que colocar isso tudo num papel. Então esse conhecimento do endividamento ele é importante porque cada dívida ela tem uma tratativa. Você vai usar essa dívida para quitar ela usando uma estratégia diferente. Às vezes, no seu caso, só com essa faxina, só com essa parada, só com esse ajuste, você consegue pegar aquele cartão ali, retirar as coisas, pega o cartão, pega aquele tanto cheque especial se não tiver nenhum financiamento, acaba com tudo imediatamente e encaixa ali, às vezes em 12 meses, você faz um parcelamento que cabe ali, que vai caber e ainda vai fazer sobrar. Às vezes a estratégia para você é essa, né? Mas antes de usar essa estratégia, você tem que conhecer tanto a sua dívida quanto o que você precisa para poder viver, né? E é muito interessante que um outro paradigma que as pessoas pensam que você, para fazer o dinheiro sobrar, você não consegue fazer o dinheiro sobrar se você deve.
No meu método, a gente faz sobrar, devendo, para poder quitar essas dívidas e para começar a desfrutar a vida enquanto isso ocorre. Se você já tem dívida, a dívida ela vai ter que ser paga, ela vai ser inserida ali. Então tem uma estratégia para você colocar, mas você precisa fazer o seu dinheiro sobrar. Esse é um pilar, porque só quando ele sobra é que você sai desse ciclo de escravidão. Enquanto você fica ali gastando mais do que ganha ou gastando tudo, você é escrava da sua força de trabalho, escrava de banco, escrava da dívida. O banco vai ser assim, né, o seu melhor conselheiro, você vai sentar no banco até assim para conversar com o gerente naquela postura tímida, né, de que ele é a sua salvação, entende? Então fazer sobrar é o princípio para que você possa quitar suas dívidas de uma forma inteligente e voltar a fazer, né, a desfrutar dessa jornada. Porque, primeiro, se você quita todas as dívidas, às vezes o seu nível de endividamento está tão grande que daqui a 10 anos você vai quitar. Né? E aí você vai ter que ser 10 anos mesmo. Se você faz sobrar, você faz um planejamento para quitar essa dívida, antecipando esse pagamento, se for empréstimos consignados, por exemplo, que você pode pagar em 5 anos. Diminuir esse prazo, se for um empréstimo consignado. Cartão e cheque você paga em menos tempo. Então, o princípio é fazer sobrar. Por isso que tem essa postura, né, comportamental aí. Não é só a questão financeira. Você precisa de ter esse estado de presença. Então, se você é aquela pessoa que, né, vivia assim, não tem dinheiro, é tudo correndo, aí passa no cartão, aí depois você resolve. Não, dá uma parada e fala o que eu preciso para poder viver. Bota no papel. Aparentemente, às vezes dá aquele medão, né? Não vou dar conta, eu vou achar que, enfim, que eu não vou conseguir. Vai com medo mesmo, que depois você vai ver que vai ser libertador. Esse é o segundo sentimento que vem. E por último, gente, aliás, por último não, antes de ser o último, um outro mito também que as pessoas têm é que você precisa quitar as dívidas, estar com a vida financeira organizada para depois aprender a cuidar do seu dinheiro, ou seja, investir em conhecimento. Imagina assim, você está com um problema de saúde qualquer, e aí você fala assim, não, eu vou esperar melhorar, vou lá na farmácia, vou comprar aquele remédio da minha cabeça, né, o que alguém te deu como dica. O brasileiro tem muito esse hábito de automedicar. Vou tomar esse medicamento e na hora que melhorar eu vou procurar um médico. E vou passar a cuidar da minha alimentação e vou... Entende? É mais ou menos isso. Faz sentido? Vocês estão caladinhas aí? Faz sentido para vocês? Quem quiser colocar aí no chat. Porque assim, você não espera você quitar a dívida para poder você aprender sobre a sua vida financeira. Eu falo que conhecimento é investimento, ele corta tempo, né? Ele diminui tempo gasto, dinheiro gasto, porque quando você começa a fazer as coisas atropeladas, é aquela história, quem faz mal feito faz 2 vezes, né? Você vai lá, por exemplo, aquelas pessoas que gostam de economizar e muitas vezes só em cima do preço, sem a qualidade, vai lá, às vezes tem que pagar 2 vezes, que economia que foi essa? Então, primeira coisa, você tem que investir, né, nessa jornada para aprender a fazer isso, ou seja, de uma forma mais acelerada para ganhar tempo, né? Ganhar tempo, ganhar vida e tomar as decisões corretas, porque às vezes uma decisão errada de um empréstimo consignado que você faz, você compromete ali a sua renda, né? Aquela renda que já está comprometida, você vai comprometer mais ainda com uma parcela por 10 anos, e depois para resolver isso, em caso de um empréstimo consignado, é mais complexo até, né? Só fazendo sobrar. Porque até a portabilidade hoje em dia, por exemplo, de um empréstimo consignado está complicado. Com essa taxa de juros do jeito que ela tá. Então é uma das piores dívidas que eu considero, né? Você precisa de organizar. Então, assim, é mito esperar você quitar as dívidas para poder fazer sobrar. E é mito esperar você quitar as dívidas para poder aprender a não cair nisso mais. Aprender, você tem que começar a aprender agora.
E fazer sobrar, você tem que começar a fazer agora, para você quitar essas dívidas de uma forma inteligente. E, inclusive, aprender como fazer isso. Né? Porque o problema do endividamento é esse. Você está no problema, só pensa no problema, na doença ali, né? Nos sintomas, e não sabe como sair dele. Não sabe como não cair novamente nele. Então, esse passo de aprender a cuidar do dinheiro é algo imediato, é a primeira coisa, né, em todos os sentidos, assim, é começar e começar com o que você tem hoje na sua vida, né? Um passo simples para você fazer é isso, olha, é olhar tudo aquilo ali que está na sua vida de despesa hoje, que você escolheu ter um custo, né? Que a gente escolhe quando a gente coloca um filho na nossa vida, quando coloca um carro, quando coloca coisas, tudo vai ter energia, vai ter tempo, vai ter dinheiro. Então você escolheu colocar ali, então que coisas estão aí que estão demandando o seu dinheiro, e às vezes estão demandando mais do que você é capaz de gerar. Fazer uma análise, e aí por isso que tem o pilar comportamental, né? Porque muitas coisas podem estar ali porque estão faltando outras. Por exemplo, relacionamentos mais amorosos, mais conversa, né? Mais tempo para você. Ei, Mary, mais tempo para você. Às vezes está faltando tempo para você aí, né? De fazer uma academia, fazer uma meditação, mesmo que estiver endividada. Vai lá organizar para tirar um pedacinho para você cuidar de você nesse processo, enquanto você aprende a organizar, enquanto você aprende a quitar essas dívidas, porque enlouquecida não vai resolver, né? Entende? Então, conseguir um espaço nessa sua vida aí, de olhar mesmo, de um estado de presença, e isso, para a mulher madura, é algo que eu considero bastante essencial, porque a gente já tem uma estrada rodada, uma caixa de rascunhos mais cheia, né? Então, você ficar no piloto automático de só querendo tirar problema da sua frente não vai resolver. Às vezes até a dívida e todo esse caos financeiro é uma oportunidade que a vida está te dando de parar mesmo, né? Algumas pessoas, às vezes, para parar, precisam ser paradas pela vida. Né? E a dívida às vezes é uma forma de você estar parando uma série de coisas aí para repensar o que está fazendo você encher. E por último, a questão da renda extra. Às vezes a sua renda realmente pode ser uma renda que pode ser melhorada. Mas até para você trazer renda extra, você tem que se organizar. Via de regra, uma pessoa que está muito desorganizada financeira, ela tem uma desorganização de tempo. Eu não sei se para vocês é assim, mas via de regra é. São pessoas que estão sempre com muitas coisas. Então, assim, imagina você colocando mais uma coisa, porque qualquer coisa que você coloca na sua vida, você vai ter que ter uma energia, vai ter que ter tempo, e muitas vezes até ter um gasto ali inicial. Então, isso precisa passar por um processo de organização. Então, começar naquele passo de entender quanto custa a sua vida, tirar algumas coisas que você vai tirar, inclusive pode te economizar tempo e energia, por incrível que pareça, tá? Tempo de manutenção, tempo de dar uma dedicação ali, para você abrir espaço para fazer outras rendas. E tem muitas opções de renda extra que inclusive podem virar rendas, vamos dizer assim, principais, né? Você pode ter isso como até uma nova atividade profissional. E muitas vezes você está com a vida tão desorganizada que você não tem tempo para parar para pensar e para ler a respeito, para conhecer. Às vezes você poderia estar fazendo mais dinheiro com o seu mesmo tempo e com a sua própria habilidade, com o seu capital intelectual, né? Então, essa organização, você tirar essas confusão e colocar no papel e sanear essas coisas, vai te trazer energia e tempo para você abrir espaço para a prosperidade. Porque a prosperidade e o caos, eles não se comunicam, né? É como água e óleo ali.
A gente acha que primeiro a gente tem que trazer a prosperidade para depois a gente ficar bem, ficar feliz. Não. Primeiro a gente se torna aquilo que a gente quer. Então você vai se organizando internamente, externamente vai sendo refletido isso, e aí você vai alinhando com as leis da ordem. Por exemplo, uma das grandes leis de ordem é se você está muito bagunçado com o seu dinheiro, se você está gastando aquele dinheiro que você não tem, né, tudo o seu é parcelado para frente, é contando com o dinheiro que você ainda vai receber, e você, quando chega, você vai empurrando, escolhendo, você está usando um dinheiro que você ainda não gerou, que ainda não é seu. Então é um desequilíbrio que você causa. Porque uma coisa é você parcelar, mas se precisar de pagar à vista, você tem um dinheiro. É um parcelamento estratégico. Em função de você não estar tendo desconto mesmo, é algo que você pode deixar o dinheiro aplicar. Para que você vai pagar à vista? É uma estratégia. Ou às vezes é algo que realmente você precisa, porque você vai fazer mais dinheiro, é algo pontual. Aí tudo bem, mas tirando isso, se isso é um estilo de vida de empurra para cá, tira de cá, remenda de cá, para que a vida vai te trazer mais dinheiro? Se você não consegue lidar com o que você já tem. Entende como isso é muito forte? É muito sério isso, né? Porque o que você tem já está te causando transtorno, já está te dando bagunça. Você não consegue gerenciar aquilo que você tem. Para que a vida vai te mandar mais? Você só vai aumentar o problema. E é contraintuitivo, eu entendo, porque a gente acha que problema de dinheiro a gente resolve com dinheiro. Então, me conta aqui as pessoas que já tiveram mais de um empréstimo e não resolveu. As pessoas que muitas vezes já teve mais dinheiro e aumentou a renda e aumentou o problema. Não sei se é o seu caso. Hoje você está ganhando muito mais do que você ganhava lá atrás e está devendo muito mais do que você devia lá atrás. Tem alguém assim? Às vezes é difícil para a gente admitir, né? Mas eu acho que isso é bem legal, porque você começa a admitir e isso começa a reconhecer e já começa a acontecer um movimento na sua vida. Acredite nisso, tá? Então, esse é um passo assim, que quando você consegue colocar luz ali no caos, entender que existe um caos e os porquês que estão ocorrendo, porque às vezes você está vivendo tanto problema, a ordem já começa a ser instalada, porque você já fez o reconhecimento, já começou a coloca de cá, coloca de lá, não é isso? Colocar cada coisa no seu devido lugar, igual nós falamos na segunda-feira. E para isso, obviamente, voltando a essa questão que é um mito, você não precisa quitar suas dívidas para poder fazer isso, porque as dívidas é o resultado do caos. Então, eu crio o caos. Ah, não, Eli. As dívidas não. O caos são as dívidas. Não. As dívidas, elas se instalaram porque existia uma desorganização. Então, você começar a olhar para essa desorganização e colocar ordem, você começa a tirar esse caos. Inclusive, conseguir enxergar melhor como trazer mais dinheiro para sua vida. Porque às vezes, efetivamente, mais dinheiro é bom também, né? Você acelera o pagamento das dívidas, você vai poder fazer esse trabalho, se tiver organizado essa nova renda extra, né? Se ela estiver inserindo num contexto em que você não está se matando. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, às vezes uma professora, ela triplica, trabalha de manhã, de tarde à noite, não vê os filhos, não tem tempo de olhar para ela, não tem tempo muito menos ainda de cuidar do dinheiro, né? Aí vai precisar de mais gente para poder ajudar, para ir para cá, ajudar em casa, para ajudar com os filhos, aí aumenta mais o gasto. E aí no final a conta não fecha. Às vezes o líquido que está sobrando é muito pouca coisa a mais e o nível de qualidade de adoecimento é muito maior. Então essa renda extra não está ajudando. Entende? Como tudo tem que ter um planejamento? Então funciona assim, minha gente. Funciona assim. Bom, o que eu tinha separado para vocês e para fechar é um mecanismo de controle. É muito interessante que a gente não fala muito de planilha aqui, né? Mas assim, você precisa de um mecanismo de controle.
E eu sei que quando a gente fala de controle, a gente não quer, mas você precisa de ter comando na sua vida. Controle. Você precisa saber das coisas. E você indiretamente faz isso com seus filhos, né? Onde você vai? Que hora você vai voltar? Faz isso, não é isso? Você fica ali. Então, você tem que ter sobre o seu dinheiro. Porque o dinheiro é um recurso que ele é finito ali, né? Entrou X, você precisa saber para onde está indo esse X. Então, tenha um mecanismo de controle, né? Ou seja, estabeleça meta para suas despesas e controle essas metas. É claro que quem vai colocar a meta é você, com o que você vai gastar. Isso é fundamental, mas é você que decide o que é fundamental para você e como é fundamental para você. Não é uma coisa engessada, mas você precisa de ter esse mecanismo de controle. Pode ser um envelope, né? Você recebe, quem está muito descontrolado, para de usar o cartão e coloca o dinheiro ali. Ó, o que eu preciso pagar do supermercado esse mês está aqui, acabou o dinheiro, acabou. Então vamos fazer uma organização aqui por semana, divide por semana e bota no envelope. É uma forma de controle. Tem gente que se dá bem com uma planilha e aí uma vez por semana você vai lá e lança dentro, controlando aquela meta que você estabeleceu. E não simplesmente lançando um gasto aleatório, porque lançar gasto não resolve. Você estabeleceu meta, eu vou gastar 2.000 de supermercado, então você vai ter que controlar esses 2.000. É isso, basicamente. Entende? Você estabelece a meta e você controla essa meta. É mais ou menos você vai fazer uma viagem. Você tem X para gastar com comida, restaurante, passeio. Você tem que controlar, então nós temos tanto por dia. Ah, gastei mais esse dia, amanhã eu dou uma regulada aqui, porque eu tenho X para poder gastar nessa viagem. Não é assim que funciona? Então, na vida financeira é assim, então você tem que ter um mecanismo de controle, seja através do envelope, seja através de uma planilha, seja através até de, enfim, a planilha eu gosto de um caderno, né? Você anota num caderno, uma planilha de Excel. Eu particularmente, a gente dá uma ferramenta no meu método que chama linha do tempo, que você consegue ver o dinheiro ao longo do tempo, né? Inclusive aqueles parcelamentos de cartão, isso é muito importante. E você vai ali regulando. Na hora que você gasta, você coloca lá a meta. Você gastou X, ela te mostra, já saiu tanto da sua meta. Super fácil, mas isso tem que ser uma vez por semana. Se você deixa para fazer isso só quando chega o final do mês, quando tem que pagar as despesas, é que você fala, não, deixa eu ver o que eu tenho que pagar aqui, você está reativa. Você não está atuando. Entendeu? Organização financeira você tem que falar assim pro dinheiro, ó, você vai para cá, você vai para lá, né, eu vou gastar X contando. Parece difícil de fazer isso, gente, mas é libertador, é você que manda no seu dinheiro. Então você coloca metas, tá? E de repente, quando você for estabelecer essas metas, você vai falar assim, puxa vida, eu quero fazer uma academia, eu quero viajar, chega, já tem 10 anos que eu não consigo viajar, cara. Aí você começa a despertar para algumas coisas, né? Fala, poxa, isso precisa de caber aqui na minha meta de gasto. Aí, naturalmente, você começa a falar, vou gastar menos com isso aqui. Tem que ter esse comando intencional. Entende? Ah, eu faço unha só no salão X com a fulana. Tudo bem, eu entendo que esse é seu jeito. Mas por que tem que ser assim há 30 anos? Por que de repente você não pode conhecer um outro salão, que o preço é mais barato, que tem uma promoção até... Não é isso? É o mesmo dinheiro, o resultado é o mesmo. Então é a gente começar a pensar sobre essas escolhas nossas. E muitas delas carregam crenças, né? E essas crenças, esses mitos, né, vêm junto com os sabotadores. O primeiro sabotador que você tem aí quando você começa a falar, vou organizar minha vida financeira, qual que é? Quem imagina? Não vou dar conta. Não é isso? Não dou conta de colocar isso no papel, não vou dar conta de... Eu vou chegar à conclusão que não vou dar conta mesmo, aí vou surtar, né? Sabotador de capacidade. Um outro é o vitimismo. A gente começa a se sentir na posição de que você é assim porque, né, o seu pai, sua mãe faltou, aí começa a comparar.
né? Lá ser perseguida lá no seu trabalho, tudo dá errado para você. O sabotador de vítima, ele é... O marido não ajuda, não tem apoio em casa. Às vezes não ajuda mesmo, não tem apoio, mas você ficar nessa posição não resolve, né? O outro, às vezes, é de capacidade. Não vou dar conta. Será que eu vou dar conta de fazer isso? Eu não fiz isso minha vida inteira? Gente do céu, pelo amor de Deus. Se você traz o dinheiro na sua vida, para sua vida, você consegue cuidar dele, não? Você faz tanta coisa, cuida de uma casa, cuida de você, cuida do filho, às vezes cuida até do marido, no trabalho, não consegue no seu dinheiro? É outro sabotador, isso é crença, é mito, né? Então, resumindo, qual que é o passo a passo para você começar a organizar a sua vida financeira? O primeiro passo é você conhecer quanto custa a sua vida, quanto você precisa para viver e, a partir disso, estabelecer metas para cada gasto de acordo com o que entra. Esse é o primeiro passo. E, ao mesmo tempo, também no lado comportamental, que eu gosto de trabalhar sempre esses lados, é passar a ter um estado de presença sobre as suas escolhas financeiras, aqueles custos variáveis. Aonde você faz o pagamento, o seu supermercado, que dia, por que tem que ser na correria, no sábado, quando dá, por que você não pode planejar um pouco antes? Aí mexe com a gestão de tempo, né? O salão, a roupa, por que você tem que comprar mais esse? Por que não dá uma parada e olha para o seu guarda-roupa e fala, poxa, isso aqui dá para, sabe? Às vezes o financiamento, o carro está parado lá, será que ele precisa estar ali? Não tem outras alternativas que ficariam mais baratas? Às vezes seria até libertador, porque no Uber você dá, às vezes, dependendo do seu trabalho, dá até para você ir trabalhando, né? Então, assim, repensar isso para caber, tá? O segundo passo eu coloquei aqui, é interromper o ciclo do endividamento. Como? Parando de usar o cartão de crédito, pagando tudo à vista. Independente de onde você estiver no mês, pensar a pagar tudo à vista. E para isso, você precisa, obviamente, muitas vezes você vai ter que ignorar essa fatura que está lá, para você interromper esse ciclo de endividamento. Você vai resolver essa fatura, você vai pagar, mas primeiro você interrompe. Você começa em algum momento. De alguma forma você vai ter que fazer isso aí, né? Cada caso é um caso, mas começar a pagar à vista. Se precisar, usa estratégias do tipo separar as suas metas de acordo ali, colocando até em envelope o dinheiro, dependendo da sua capacidade. Mas você tem que parar de usar o seu cartão de crédito. Cartão de crédito é meio de pagamento que só faz você achar que você tem esse dinheiro a mais. E não tem. E essa fatura vai ter que ser paga, né? E, obviamente, interromper também o cheque especial. Se já caber uma negociação, pega os dois, negocia e insere uma parcela. Mas para qualquer tipo de dívida que você for fazer nova, não é ir lá e fazer mais uma dívida. Você precisa de entender a sua capacidade de pagamento dessa dívida, encaixar ela ali no seu dia a dia. Esse é o passo. Conhecer a sua dívida é o próximo passo. Conheça a sua dívida, como é que ela é, quanto que falta. Isso tudo. Quanto que falta se eu quitar hoje, quanto que sairia? Tudo isso você precisa saber. Não pode ser, mesmo que seja um empréstimo consignado, tem que saber quantas parcelas. Tudo bem? Se você fosse quitar, quanto que você iria quitar? Porque você tem as estratégias que você pode usar. Estou acabando de falar do carro. Às vezes o carro pode ser algo que você pode abrir mão até para, às vezes até uma casa. Você pode abrir mão dela. Se a coisa estiver muito horrorosa, né? E te consumir na sua vida, consumindo tudo. Então, quer dizer, você vai ter várias estratégias, mas você precisa de interromper o ciclo e conhecer a sua dívida. O próximo passo é você ter um mecanismo de controle das suas despesas, seja através de planilha, seja através de caderno, seja através de um Excel, seja através de envelope. Você precisa, depois que você estabeleceu essa meta de gasto, e é você que vai estabelecer, cada um tem a sua meta, de acordo com os seus valores, com o que você quer gastar, com o que é importante para você, você precisa controlar essa meta, porque papel aceita tudo, não é só botar meta. Então, você coloca lá e vai acompanhando essa meta, né? Como é que você vai acompanhar essa meta? Bom, você não vai... Por isso que eu falo que anotar gasto não resolve, porque não pode ser aleatório, né? Você estabeleceu meta do supermercado, é X por mês, pagar à vista.
Então, dá quantas semanas? R$500 por semana, se for 2.000. Se acabou o dinheiro, acabou. Então, controla isso, né? Muitas vezes, os 2.000 você consegue reduzir, porque tá tendo coisa ali que você tá fazendo muito estoque em casa. Então, é esse estado de presença que você precisa de ter a partir de agora, em todos os sentidos, em escolha. E fazer uma faxina, antes disso, fazer uma faxina, tirar aquilo que pode sair. Essa faxina, você vai descobrir muitas coisas que podem sair e que não vão te fazer falta. Pode confiar em mim. Você vai ver o tanto de dinheiro que você jogou fora. Vou fazer só uma conta com vocês aqui. Se você tiver R$50 por mês, se você hoje tem, por exemplo, 50 anos, se você começou a trabalhar com seus 20 anos de idade, tá? Uma conta. Tem 30 anos que você está trabalhando. Tudo bem? Vamos fazer 30, fica mais fácil. 30 anos. Se você tivesse, quando você começou a trabalhar, guardar R$50, e mesmo que na época fosse o equivalente a R$50, imagina que você começou a ganhar um salário mínimo. R$50 dá para guardar, né, gente? Até porque com 20 anos você tem pouca despesa, tudo bem? Você teria R$600 por ano, conta de padeiro. R$600 por ano, 10 anos, 6.000. 20 anos, 12.000. Não são 30 anos? 30 anos, 18.000. Sem correção, sem juros, sem nada. Se você bota a correção, você teria 30.000 agora. Guardando R$50 que não ia te fazer falta nenhuma. Aí é só fazer conta. Imagina que fosse os 15 anos. Esquece os 10 anos. Fossem 15 anos e em vez de 50 você botasse 100. Você ia chegar na mesma conta. Então, entende que são as pequenas coisas. E às vezes R$50 é o que você está rasgando ali com taxa de conta bancária, despesa lixo. Você pode abrir conta salário, você pode abrir conta essencial, você pode abrir conta digital, nada disso é cobrado taxa. E você tá lá pagando 40, 50, 80, anuidade de cartão, tudo isso. Entende? Então bora faxinar essa vida aí, porque isso é poderoso, você tirar aquelas coisas que você tá rasgando. Porque você rasgar dinheiro, na minha opinião. Fora de juros, olha, imagina, se você tem uma parcela de R$500 de juros, que você, né, de empréstimo lá, 50% disso é juros. Então faz as contas, num ano, quanto de juros você jogou fora? R$3.000 num ano. Se você vem fazendo isso há anos, estou falando de R$500, R$250 de juros. R$250 de juros que eu estou falando. Imagina isso em 10 anos. Tem lá 50.000 de juros. Né? Aí se você está devendo, imagina por ano 15.000. Essas contas que você tem que fazer. Então você precisa de interromper esse ciclo, tirar aquelas coisas que estão demais e começar a dar valor ao seu dinheiro. É isso que você precisa de fazer. Beleza? Deixei o passo a passo aí. E tem alguma pergunta? Desejo assim que você comece, porque na verdade organizar a vida financeira você precisa de começar. Você precisa dar o primeiro passo. Porque se você não sai do lugar, a coisa não começa a andar. Entendeu? Então vai lá, dá o primeiro passo, pega essa semana, aproveita que nós estamos ainda no mês de abril, iniciando o segundo trimestre e vai entender o que você tem de despesa que você pode tirar. Começa com as taxas bancárias, coisas que desconta no seu contra-cheque, coisas da sua casa que você pode abrir mão. Depois, pensa no que você pode fazer de dinheiro, muitas vezes com coisas que estão na sua casa parada. Hoje tem tanto site que você pode fazer dinheiro com venda, com coisa, né? Enfim, depois repensar tudo aquilo que você está colocando aí na sua vida que pode tirar, não é isso? E depois fazer um levantamento de quanto você deve. Então, coloca um passo a passo de tudo que você vai fazer e começa a fazer, porque o que traz resultado é a ação, né? Se você resolver uma coisa por semana, no final do mês você tem 4 coisas resolvidas. No final do ano você tem 50. Sua vida é outra. Em 3 meses você já é outra pessoa. Tudo bem? Então, bora lá começar essa organização financeira e
Se você ainda não é inscrita no perfil, se inscreva para você ser sempre avisado dos próximos conteúdos que a gente traz aqui para te ajudar a organizar essa vida financeira e sair do caos, fazer o dinheiro sobrar, para começar a viver a vida com mais leveza. Tudo bem? É isso, pessoal, que eu trouxe. Muito obrigada. E vejo vocês, então, no próximo podcast. Um beijo e encerrando aqui.